Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Vamos nos precaver, vamos nos instruir para nós não sermos enganados? Meus amigos, meus irmãos, será que o inferno ele é fogo literal, como muitos de nós acreditamos? Ou como diz as escrituras, que é fogo, né? Esses dias eu vi no podcast o padre Reginaldo Manzotti, aquele padre famoso, né, bonitão, e ele dando entrevista, olha, o inferno não deve interpretar como fogo literal, não é dessa forma, né, não é desse jeito. Aí o povo, como não lê as escrituras, tudo aceita, né, e aí o entrevistador ali, embriagado com as suas respostas, ele dizendo, o inferno é aquele castigo que a pessoa que ama muito, mas muito a Deus, aí ele é banido. O amor dele é tão grande e não vai ter aquele amor, né? Deu essa resposta, sendo que a Bíblia fala que o ímpio ele não ama Deus, ele odeia Deus, né? E vendo a resposta desse padre, eu pensei logo nos pastores também que pegam a palavra de Deus e distorcem, né? Não deve ser interpretado dessa forma. Que diferença há entre esses padres e esses pastores hereges, né? Não, o milênio não vai ter na terra, não pode, como é que pode um corpo ressurreto viver aqui entre seres humanos, né? Assim que eles falam, né? Os pastores. E o padre dizendo que o inferno não pode ser interpretado como literal, fogo literal. Mas vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que o próprio Jesus disse, né? Nós vamos para alguns textos da palavra. Será que o escritor, o Espírito Santo, aquele que foi inspirado, será que foi errado? Não era bem isso, mas escreve isso aí, né? Então nós vamos aqui para o livro de Marcos, capítulo 9, começando no versículo 44, que é o resultado. Vamos ler o 43, 44, vamos ler alguns textos. 43, né? Do capítulo 9. Se a tua mão te escandalizar, melhor é entrares na vida aleijada do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. Tem uma vírgula, nós temos que respeitar tudo isso. Para o fogo. Será que ele se enganou aqui quando disse fogo? É fogo, mas não é fogo, né? Será que ele disse isso? Que nunca se apaga. Fogo que nunca se apaga. Versículo 44. Onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Repetiu de novo, duas vezes aqui, né? Aí vai falando do pé, no 45. Aí no 46 fala quando o pé serve para praticar o mal. Onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Já falou 3 vezes do fogo. Aí depois fala do olho, o olho que pratica o mal, o pecado. Aí no versículo 48 fala de novo, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Por que será que 4 vezes já errou? Será que 4 vezes falando de fogo, será que não é fogo? Não poderia falar uma outra, como fogo, né? Então, meus amigos, versículo 49, cada um será salgado com fogo, fogaréu, né? E aí ele diz que não é fogo literal, né? Nós devemos acreditar nas escrituras, o que está escrito, ou devemos acreditar nesses homens? No livro de Salmo, capítulo 11, versículo 6, preste atenção. Para você não ser enganado, não é bem assim. E aí ele disse, a Bíblia diz, como que fogo? Não fala isso, eu li para vocês. Como que fogo? Como que fogo, ele diz lá quando o Espírito Santo pairou lá nos primórdios, lá no livro de Atos, como que línguas de fogo, como que línguas de fogo. Não era fogo, aí é diferente. Foi diferente, aí sim é diferente. Não foi de fogo, foi como que de fogo. A aparência é igual ao fogo, mas não era fogo. Agora aqui já está falando de fogo. Agora vamos aqui ler o capítulo 11, versículo 6. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Está vendo? Brasas de fogo e enxofre. Versículo 6, capítulo 11 de Salmo. Lucas 16, 19. Aquele perdido que estava lá no inferno. Estou atormentado nessa chama. Ou poderia escrever, estou atormentado como que estas chamas, né? Então, meus amigos, meus irmãos, quando você for ler a palavra, você tem que tomar muito cuidado, observar aqui na leitura mesmo. Esse dia eu vi um pregador aí, até vou citar o nome dele, é o Augusto Nicodemus.
Olha, a Bíblia, essas figuras, confunde, não sei o quê. É mentira, meus irmãos. A palavra de Deus fala que nós que temos o Espírito Santo de Deus, que conhecemos a palavra, nós sabemos. Eu sei quando, e outra, a própria palavra de Deus, quando ela fala em linguagem, em algum momento ela vai explicar aquela linguagem de figura que ela fala. A videira, que é uma árvore, né? Em algum texto, por isso que é importante você ler todinha ela, porque vai ter a explicação em algum momento, no decorrer das escrituras vai ter a explicação. Ora, o mar que deu os seus mortos, né? Isso é a linguagem de figura, mas ela própria fala, o mar é povos, línguas e nações. Olha os altos montes. A própria palavra fala quem são montes, são autoridades, são poderosos. É linguagem de figura, mas ela mesma explica para nós. Agora vem um pregador que prega heresia e diz, olha, é difícil. Não é difícil, não. Eu mesmo, quando eu leio linguagem figurada aqui, eu sei o que está falando, do que está falando. Ah, e os outeiros são montinhos elevados, são pequenos outeiros na Bíblia, biblicamente falando, são pequenas autoridades, chefinhos, chefes, né? Pequenos. Olha aquela grande árvore onde os animais se aninhavam debaixo dele. Ali está falando linguagem de figura. Na própria palavra fala, ó, essa grande árvore é você, fulano, Nabucodonosor no caso, né? Você era a grande árvore, onde todos os reinos dependiam de você, você era um reino poderoso. E assim as escrituras, meus amigos, a palavra de Deus fala que nós que entendemos a palavra, que estamos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos tudo. Está escrito aqui. O livro de Coríntios fala, nós sabemos tudo. Agora, se ele não sabe, alguma coisa está errado. Se ele não sabe interpretar, se ele não sabe interpretar, não, se ele não sabe entender o texto, porque nós devemos entender o texto. Se ele não sabe entender, algo está errado com ele. Por isso que a palavra de Deus fala em Isaías, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Eu não posso fugir. Olha, gente, o inferno não é bem um fogo. Isso é a palavra de Deus. Jesus falou aqui 4 vezes, aqui, vocês viram? Fogo nunca se apaga. Li lá em Salmos para vocês. Então, quando esses homens vêm com aparência de piedade, com aparência de grandes estudiosos, de teólogos formados não sei o quê, ó, abra o teu olho. Porque a palavra é o que é. Não existe você modificar fogo, não é fogo. É como que fogo. A Bíblia fala como que, quando ela quer dizer que não é aquilo que nós achamos que pode ser, ela fala. Mas quando ela fala que tem que ser aquilo, porque é fogo, enxofre é enxofre. Então, meus amados, meus irmãos, fica muito esperto que nós estamos vivendo dias difíceis. E que diferença há entre esse padre herege e os pastores evangélicos hereges? Nenhuma. Tudo da mesma panela, tudo faz parte do grande inimigo, do arqui-inimigo nosso e do nosso Deus, que é o diabo, né? Que é o pai deles. Que Deus possa te iluminar em nome de Jesus. Amém.